Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, de 1 até 13. Segunda Timóteo, capítulo 2, de 1 a 13. Eu vou colocar na tela os versos. Você tem na sua folha também. Se você não tem, levante a sua mão. Nós temos o diácono ali pronto para lhe dar. Vocês receberam a folha com anotações? Se você precisa de mais, é só levantar a sua mão. Aqui no meu lado, aqui à direita. Pode ter, encoraja, porque depois você pode em casa rever e permitir que a palavra realmente penetre e fique inculcada. Mantenham suas Bíblias abertas, sentados mesmo como estamos. Palavra de Deus, 2 Timóteo 2, de 1 a 13. Diz assim: portanto, você, meu filho, apóstolo Paulo escrevendo para o seu filho espiritual Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se também o negamos, Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Essa é a palavra do Senhor. Domingo passado, na mensagem, era um convite de Jesus. Lembram-se? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E falamos bastante sobre que é tão fácil a gente só ler a primeira frase e não continuar o restante do texto, porque ele diz, não só, vinde a mim, eu cuido de vocês, mas ele está dizendo para nós, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, eu lhe darei descanso, eu vou libertar você, mas a partir de agora nós vamos andar juntos. O jugo quer dizer, eu vou andar no passo dele. A minha vida é dele, a independência agora foi entregue a ele. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, agora de acordo com ele. Isso não é fácil de fazer, mas ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Mas ele conclui dizendo, e aprendei de mim. Eu tenho muito para lhes ensinar. Caminhem comigo, e passo a passo eu vou estar ensinando vocês. Isso é bom, e esse encontro precisa acontecer. Ou eu oro para que todos vocês aqui presentes já tenham tido esse primeiro encontro, que aceitaram o convite, cansados, oprimidos, opressos, e Jesus os abraçou, os aliviou, os libertou. Mas preciso dizer a vocês, aqui o apóstolo Paulo com Timóteo nos dá essa margem para dizer o seguinte, a experiência com Deus, a experiência com Jesus não é um momento apenas. É verdade que quando Jesus entra na nossa vida, nossos pecados são perdoados, o nosso nome está no livro da vida, vida eterna nos dá, o Espírito Santo habita em nós. Essa é uma jornada para a eternidade. Eu costumo dizer, tem a caminhada desse lado do céu e a caminhada do outro lado da eternidade, quando estivermos no céu, para sempre e sempre com Ele. E o ponto é que nessa caminhada aqui, nesse lado do céu, nós precisamos nos recordar de alguns princípios. Se você olhar no contexto, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando que ele está na prisão. Ele está sendo tratado como um criminoso, só por causa do evangelho.
E se você acompanha a carta do apóstolo a Timóteo, mais adiante ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, estou sendo pronto, eu estou sendo como derramado como uma oferta. Ele sabia, a caminhada aqui nesse lado do céu estava prestes a encerrar. Ele ansiava já agora para estar com o Senhor Jesus. Ele sabia que isso estava acontecendo. Porém, enquanto estamos aqui nessa caminhada, ele não tinha ideia quanto tempo Timóteo ia andar. Ele está dando para ele algumas lições. Você precisa começar vindo a Jesus, mas enquanto está caminhando, receba essas lições. Aqui na tela eu coloquei apenas estímulos. Na sua folha diz assim, né? Foi mais completo: estímulos na caminhada de fé do seguidor de Jesus. Lembrem-se, quando estiver caminhando em situações difíceis, como o hino, né, nos ajudou aqui a nos lembrar: tudo está bem, sou feliz com o Senhor. Quando as situações difíceis vierem a acontecer, quando as adversidades vierem a acontecer, eu preciso que você se lembre de algumas coisas. O primeiro que está na sua folha é: fortifique-se na graça. Contexto: caminhada do crente envolve uma vida abundante, mas envolve lutas, desafios, situações que estão além do nosso controle e poder humano. E ele nos dá esse conselho: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça. Começamos pela graça, continue na graça. Mas o que é fortificar-se na graça, pastor? Me explique isso. Eu vou dar uma volta assim maior. Uma das partes da preparação da mensagem que me empolga é olhar lá nos comentários quantas vezes uma palavra é usada em diferentes contextos. E essa palavra fortifique-se, ela é usada no Antigo Testamento em duas ocasiões de maneiras diferentes. Uma delas, você se lembra do rei Davi? Aquele jovem que um dia derrotou o gigante Golias e mais tarde se tornou rei de Israel, foi um grande homem de Deus. Numa fase da sua vida, um dos seus filhos, Absalão, se revoltou contra ele e tentou usurpar o trono do seu pai. O pai teve que fugir. Mas os exércitos de Davi e os exércitos de Absalão se encontraram. E Absalão e seus exércitos foram derrotados. Mas a palavra de Deus nos diz que quando Absalão fugiu, ele estava num animal, numa mula, ele estava fugindo, e Absalão era muito formoso de aparência, cabelos muito longos. E quando ele fugia da derrota, ele entrou num lugar onde as árvores eram mais baixas. Havia um galho mais baixo e seus cabelos ficaram presos nos galhos. E o animal continuou. E ele ficou pendurado. É a palavra que diz que ele ficou pendurado, que ele ficou sem chão. Ele não tinha outro recurso. Ele estava pendurado ali. Nada, lugar nenhum para se apoiar, a não ser pelos seus cabelos, naqueles galhos. Seguraram comigo? É impressionante que essa mesma palavra é usada numa outra fase do rei Davi. Ele tinha uma cidade chamada Ziclag, 1 Samuel 30. Ele vai para a batalha. Ele volta com seus homens. Quando ele chega, a cidade estava destruída totalmente. Seus rebanhos, seus animais, suas famílias, seus filhos, naquela época, né, com mais de uma esposa, sua família, não só dele, mas de todos, haviam sido levados cativos. E o povo chorou. O povo com Davi e seus homens de guerra choraram. Mas eles não só choraram, eles queriam agora apedrejar Davi. De alguma maneira, alguém tinha que ser culpado por aquela tragédia. E a palavra de Deus diz que naquela hora, Davi pendurou-se no Senhor, fortaleceu-se no Senhor, fortificou-se no Senhor. Você entendeu isso? Na agrura, o que ele fez? Senhor, eu não tenho um chão, eu não tenho onde me apoiar, só o Senhor. Olha o Paulo dizendo: Timóteo, no seu caminhar desse lado da eternidade, muitas vezes você vai estar sem chão, sem lugar para correr. Quando isso acontecer, pendure-se, fortifique-se na graça do Senhor. Irmãos, é bom demais quando alguém nos visita, quando alguém nos encoraja. E é bom demais quando uma pessoa vem e nos ajuda a levantar. Isso é bom e é de Deus. Mas haverá momentos em que somente fortificados na graça do Senhor vamos poder prosseguir. Olha o apóstolo falando, e eu digo a vocês: fortifiquem-se
no Senhor. Se você está passando uma situação dessa, faça isso. Mas ele não para somente, ele diz: eu tenho mais conselhos para você. Nessa caminhada, fortifique-se na graça, mas também compartilhe o que recebeu. Compartilhe, olha o verso: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Podemos elaborar na sua ordenação, no meu discipulado com você, nas muitas reuniões. Confias a homens, e homens aqui é genérico, a pessoas fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Gente, eu creio que é muito simples. Quando nós ficamos voltados para nossas adversidades, quando nós somos voltados para aquilo que nos aflige, as dificuldades, os obstáculos, a gente morre. Mas quando nós olhamos para os demais, quando mesmo ao meio das aflições, nós estamos ministrando a outros, vida é passada adiante. Deixa eu me ilustrar. Qual a diferença entre um lago e um rio? Ambos têm água, ambos são profundos, muitos deles, mas o lago só recebe, o rio recebe e passa adiante. Há uma sabedoria imensa divina aqui do apóstolo Paulo dizendo: ouça, você quer vida fluindo e vida em abundância? Ele disse: tomai, bebei, vinde a mim, tomai, bebei, do seu interior fluirão rios de água viva. Não segure para você, mesmo em meio às dificuldades, desafios e agruras, compartilhe com alguém. Passe adiante o que o Senhor tem feito com você. Conte para Ele das experiências que Ele tem trabalhado com você. Mas há mais. Permaneça focado. Permaneça focado. Uma das tragédias da vida é quando nós não estamos focados e vem uma adversidade, o plano está indo muito bem, tudo direitinho, de repente um imprevisto acontece. Por que a gente dá um parafuso e a gente perde o caminho? Paulo fala assim: filho meu, permaneça focado. Ele dá 3 ilustrações para nos incentivar sobre isso. Primeiro é sobre soldados. Ele fala assim: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Em outras palavras, na vida cristã nós estamos em batalhas espirituais. E ele diz: nenhum soldado, meu filho, se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Qual é o ponto? Temos batido tanto nessa tecla, né? Não permita que redes, barcos, família, coisas boas que Deus nos dá, venham impedir você de vir até Jesus. Coloque em primeiro lugar e você vai ver como todas essas coisas serão acrescentadas. Ouça o seu falar. E ele diz: como soldado, precisa ser focado. Ouça só uma voz do seu general, do seu comandante. Mais uma vez, subentendido assim: cuidado com as coisas dessa vida passageira. Vamos olhar, fazer um inventário, um levantamento da nossa vida. Gente, quantos de nós estamos investindo todos os nossos recursos, todas as nossas energias em coisas que são passageiras? Pare um dia e em oração pergunte: Senhor, o que é que vai estar no céu? O que é que vai permanecer do céu depois que essa minha carreira aqui na terra terminar? O que é que eu vou levar? E vejam onde esses recursos estão sendo investidos. Focado. Mas ele não diz somente ao soldado, ainda nessa ideia de permanecer focado. Os atletas, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Precisa andar de acordo com as regras, senão nós vamos ser desqualificados. Mas o Paulo não quer deixar o Timóteo apenas com incentivos a trabalhar e trabalhar duro, mas ele também permaneça focado. Ele falou: preste atenção no lavrador. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Soldado, atleta, lavrador, todos trabalham duro. Ele diz o seguinte: mas tem um benefício: você será o primeiro a experimentar o retorno do Senhor. Captou isso? Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava fazer isso. Você está pegando uma ideia, né? Há uma caminhada. Gente, é impressionante a alegria, a satisfação, a abundância. Somente quando nós entendemos os princípios que nós podemos ver como Paulo pode, no meio de prisão,
Se você olha a carta, tem hora que eu fico deprimido por ele. Ele diz: estou sozinho, todos me abandonaram, alguns me fizeram mal. E ele não pode dizer para nós, né? Regozijai-vos. Mais uma vez digo, regozijai-vos. Uma habilidade dessa vida abundante, porque quando nós estamos caminhando com o Senhor assim, fortificados, pendurados na graça dele, como eu disse, a ajuda dos outros é ótima, e que venha sempre em nome de Jesus. Mas é nele que eu me apoio. Quando a dona Elza falou que ia cantar um hino, né, e eu não sabia qual era o hino, mas eu pensei em outro hino. Minha mente foi lá atrás, e esse hino fala assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. E o coro: a minha fé e o meu amor estão firmados onde? No Senhor. Estão firmados no Senhor. Pegou a ideia? Captou? Vou convidar você a retornar no próximo domingo. Vamos fazer o restante dos outros pontos que estão aí na sua folha. Você pode ir à frente já, olhando o texto em casa, e vai preenchendo isso aí. É bênção e bênção pura. Irmãos, há um entusiasmo no meu coração. As forças espirituais estão renovadas. Há grandes coisas que o Senhor está derramando e realizando em nosso meio, e que envolvem você, que envolve a mim. Momento de renovo, momento de crescimento, momento de um profundo reavivamento no Senhor Jesus. Mas lembre-se, eu oro para que você não esteja passando por agruja nenhuma, mas seja qual for a situação, fortifique-se na graça. Que essa imagem de você pendurado, sem chão, fique na sua mente, gravada pelo Espírito Santo de Deus, dizendo: olha, tudo mais pode falhar, mas o meu Senhor nunca vai me abandonar, está sempre comigo em nome de Jesus. Fique focado, passe adiante, compartilhe com outros. Nosso papel é ajudá-los a fazer isso. Compartilhe, passe adiante. Todos nós temos algo para passar. Permita que esses rios de água viva que Deus tem feito fluir do seu interior alcancem, tragam vida a outros em nome de Jesus. Amém. Tá bom assim? Fomos preenchidos aqui bastante em nome de Jesus? Amém. Quero convidar nossos irmãos que vão me ajudar a celebrar a Santa Ceia para que venham aqui agora. Tome sua posição.